Deus conheceu o universo como ele é hoje antes de ele vir a ser uma realidade finita no tempo e no espaço. E a esse conhecimento de Deus nós chamamos de conhecimento arquétipo. O conhecimento arquétipo de Deus é o conhecimento perfeito e absoluto que ele tem de todas as coisas antes de essas coisas virem a existir. A onisciência de Deus é um atributo incomunicável. E é incomunicável porque mesmo que ele quisesse dar para alguém essa capacidade, ninguém no universo da existência tem a estrutura espiritual, psicológica ou mesmo física para receber esse atributo de Deus. Nem anjos, nem demônios, nem seres humanos são capazes de receber esse atributo. A gente não consegue lidar com o conhecimento completo de todas as coisas. E isso é a onisciência de Deus. A onisciência de Deus é um atributo que a gente pode dividir em 8 facetas. Nós já falamos na nossa primeira aula sobre o conhecimento de Deus, nós falamos sobre a onisciência. Se você quiser assistir, eu vou deixar nesse card aqui para você. Então, o conhecimento de Deus é onisciente, é arquétipo, é inato e imediato, é simultâneo, é completo, é necessário, é livre e é presciente. Na aula passada, então, a gente falou sobre a onisciência de Deus e hoje nós vamos falar sobre o conhecimento arquétipo de Deus. O termo arquétipo vem do grego e é formado por 2 palavras, archi mais typos. Archi significa princípio ou origem de alguma coisa e typos significa modelo, significa marca, significa tipo. Arquétipo, então, pode ser traduzido como modelo primordial, modelo original, primeiro tipo, uma coisa de onde outras coisas se derivam. Mas é importante a gente fazer uma relação entre os arquétipos de Platão e o conhecimento arquétipo de Deus. Porque de repente você está assistindo esse vídeo, né, e conhece filosofia, quando você ouve o termo arquétipo, você já lembra de Platão, né? Mas são 2 coisas diferentes. Em sentido geral, um arquétipo é um modelo original, de onde outras coisas são copiadas, onde outras coisas são baseadas. Mas o conhecimento arquétipo de Deus é diferente dos arquétipos de Platão. O conhecimento arquétipo de Deus está na sua própria mente. Tudo o que Deus fez, ele já conhecia por antecedência e conhecia de uma maneira tão perfeita, tão absoluta, que as coisas que ele faz não carecem melhora. Deus não faz protótipos, Deus já faz produtos arquétipos, Deus já faz o produto final. A diferença básica entre os arquétipos de Platão e o conhecimento arquétipo de Deus é que o conhecimento arquétipo de Deus está na sua própria mente, enquanto os arquétipos de Platão estão no mundo das ideias. Platão concebia a realidade como sendo dupla e distinta. A isso ele chamava de mundo das ideias. O mundo das ideias é dividido em 2 partes. Tem o mundo sensível, que é o mundo palpável, o nosso mundo. Esse mundo é composto por coisas físicas, materiais. E o mundo das ideias é o mundo perfeito, o mundo metafísico, o mundo abstrato, de onde, segundo Platão, todas as coisas se derivam. Para Platão, então, existiam esses 2 mundos. E o mundo das ideias, para ele, era o mundo perfeito. Diferente do mundo sensível, do mundo físico, onde tudo está em movimento. Portanto, o que existe hoje não é igual ao que existiu ontem, porque o que existiu ontem já sofreu mudança de ontem para hoje. Então, se você imagina o meu paletó ou essa cadeira na qual eu estou sentado aqui, essa cadeira de hoje não é mais igual à cadeira de ontem, segundo a concepção de Platão. O mundo físico, o mundo sensível está sempre em movimento. Já no mundo das ideias, no mundo metafísico, as coisas são perfeitas. A cadeira que existe no mundo das ideias, ela é perfeita, ela não vai sofrer mudança, ela não precisará ser melhorada. Por isso, ela é um arquétipo, ela é um modelo para essa cadeira que existe aqui no mundo físico. A alegoria da caverna é uma tentativa de explicar para nós a diferença entre mundo das ideias e mundo sensível. Na alegoria da caverna, a gente tem homens, a gente tem pessoas, presas em uma caverna, e essas pessoas veem na parede da caverna sombras das coisas
que estão fora da caverna. E eles olhando essas sombras, eles imaginam o que porventura possa estar acontecendo fora da caverna. Se essas pessoas conseguissem se libertar dessa caverna, eles veriam então o mundo real. O mundo que Platão chamava de mundo das ideias, onde existe a coisa perfeita, que está projetando a sombra na parede da caverna. A única coisa que essas pessoas que estão na caverna podem ver. Então, a sombra é o mundo sensível, é o nosso mundo. É uma imperfeição comparado com aquilo que projeta a sombra. Então, se você imaginar que a minha sombra está sendo projetada na parede da caverna, a minha sombra é a coisa imperfeita. Ela é o mundo sensível. Sensível para aqueles que estão dentro da caverna, né? Porque eles não conseguem ver outra coisa. Eles só conseguem ver a sombra refletida. Mas eu estou fora da caverna e a minha sombra está sendo refletida na caverna. Segundo a filosofia de Platão, então, existe esse mundo perfeito, o mundo das ideias, do qual o nosso mundo é um reflexo. Platão acreditava então que o mundo das ideias é onde estão as formas perfeitas de todas as coisas que existem aqui no nosso mundo sensível. A diferença então entre os arquétipos de Platão e o conhecimento arquétipo de Deus é que todas as coisas que nós conhecemos como realidade finita, que existem dentro do tempo e do espaço, existiam, mas não num mundo de ideias. Existiam, antes de virem a ser essa realidade finita no tempo e no espaço, elas existiam na mente do Criador, na mente de Deus. Olha só, Deus é o Criador ex nihilo, diferente do demiurgo de Platão. Vamos chamar o demiurgo de Platão de Deus de Platão, tá bom? E vamos chamar o Deus Criador de o Deus cristão. A diferença, então, entre o Deus cristão e o demiurgo de Platão é que o demiurgo de Platão trabalha com esses arquétipos, com essas formas eternas que sempre existiram. É por isso que é chamado de formas eternas, né? Então, o demiurgo, ele não é um criador. Ele não é um criador ex nihilo, como é o criador cristão. O Deus cristão, ele cria tudo a partir do nada. É isso que significa criação ex nihilo. Não existia átomo, não existia nada. E ele começa, então, a criar. Se a gente for ao livro do Gênesis, a gente vai ver o livro do Gênesis começando assim, ó. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nesse livro, esse é o primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo da Bíblia, primeiro capítulo do primeiro livro, e nós temos um primeiro verbo nesse primeiro versículo. É o verbo bará. O verbo bará indica uma criação onde nada existia. Por isso a gente em teologia chama o verbo bará de verbo exclusivo de Deus. Aí quando eu falo isso, a mente dos alunos entra em choque. Eles falam assim, como assim verbo exclusivo? Ninguém mais pode usar esse verbo? Não é que não pode usar, é que como ele indica uma ação exclusiva, ele é exclusivo de Deus, porque somente Deus cria coisas a partir do nada. Até o demiurgo de Platão, ele transforma coisas, né? Ele cria, mas com base num modelo que já existia, numa matéria pré-existente, diferente do Deus, que é criador do cristianismo. O Deus criador do cristianismo, ele tem a ideia arquétipa, o conhecimento arquétipo na sua mente. Arquétipo, lembrando você que é perfeito, então ele já tem um conhecimento perfeito. Quando ele for realizar alguma coisa, essa coisa não carece mais evolução. A gente poderia chamar o demiurgo então de arquiteto, né? Porque ele pega formas pré-existentes e faz uma coisa bonita, mas ele não cria a partir do nada. Então a diferença entre um arquiteto e um criador ex nihilo é essa. O criador ex nihilo cria onde nada existia. O termo demiurgo significa artesão, significa criador, mas o demiurgo como criador é diferente do criador cristão nesses termos que eu expliquei para vocês. Um trabalha onde nada existia, outro trabalha onde coisas já existiam. Tanto o demiurgo de Platão quanto o Deus cristão compartilham certas características. Uma característica que os dois compartilham é a benevolência, a bondade. O demiurgo quer que tudo seja bom, quer que tudo seja
perfeito. Por isso ele trabalha com as ideias arquétipas. Por isso ele trabalha com a matéria pré-existente, moldando tudo para que fique tudo em perfeita ordem. E também, semelhante ao Deus cristão, ele trabalha com a razão, trabalha com inteligência, para que as coisas sejam feitas da melhor maneira possível. Mas o Demiurgo de Platão não chega ao tamanho, nem tamanho espiritual, nem tamanho intelectual, nem a sua obra é do tamanho da obra do Deus Criador judaico-cristão. Porque o Deus Criador judaico-cristão, ele é inteligente, ele cria formas inteligentes, e a criação dele é uma criação a partir do nada, enquanto que a criação do Demiurgo é uma transformação. Ele pega a matéria pré-existente e faz e modela uma coisa nova, de acordo com as ideias arquétipas que existem fora dele. Já o conhecimento do Deus judaico-cristão não está fora dele, está dentro dele. Essa é uma diferença que vale a pena uma nota. O conhecimento de Deus, todos os 8 tipos do conhecimento de Deus, não vêm de fora para dentro. Eles vêm de dentro para fora. Deus não adquire conhecimento. Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas ao mesmo tempo. O conhecimento arquétipo de Deus, então, é o conhecimento original, perfeito e absoluto que ele teve de todas as coisas que existem hoje, antes de elas serem criadas. É isso por hoje então, espero que você esteja gostando da nossa série Conhecimento de Deus. Se está gostando do que você está vendo aqui, mas ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, marque todas as notificações para você não perder nada do que nós publicarmos aqui. Fique com Deus então e até a nossa próxima aula.